Redes sociais suspenderam perfis de Pablo Marçal, candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo no sábado 24, após ordem da Justiça Eleitoral. A decisão do juiz Antônio Maria Patinho Zors, da primeira zona eleitoral, envolve contas usadas para monetização no Instagram, YouTube, TikTok, X e Discord, além do site oficial. O magistrado concedeu uma liminar depois de uma ação apresentada pelo PSB, partido da candidata Tabata Amaral. A sigla pediu a abertura de um inquérito para investigar o pagamento de seguidores de Marçal que atuam para espalhar cortes de seus vídeos nas redes sociais. O PSB acusa o candidato do PRTB de abuso de poder econômico e uso indevido de meios de comunicação. O juiz Antônio Zors afirmou o seguinte na decisão, aspas, notadamente, o poderio econômico aqui estabelecido pelo requerido Pablo suporta e reitera um contínuo dano e o faz, aparentemente, em total confronto com a regra que deve cercar um certame justo e proporcional. Fecho aspas. Antes de suspenderem suas contas nas redes, Marçal afirmou no sábado 24 que o sistema está atuando contra a sua candidatura. Vamos acompanhar. Vai ser no primeiro turno. Não vai ter segundo turno. Vocês vão se lascar com o que vocês estão fazendo. Vocês não dão conta de ganhar no voto. O povo já cansou de vocês. Vocês são canalhas. E aqui ninguém vai curvar a cabeça para vocês. Vai ser o povo contra vocês, sistema. Então, hoje que eu acabei de comemorar 13 milhões, olha que número do azar. 13 milhões de seguidores, eles vão derrubar minhas redes sociais. Tá bom? Faz o M aí que você vai ver. Vai custar mais caro e vai ser no primeiro turno. Espalhe esse vídeo aí pra todo mundo, pra desmoralizar essa tropa que já perdeu. Posso chamar vocês tudo aí, todos vocês. Nós vamos ter mais voto no dia 6 de outubro que todos os candidatos, os outros juntos, todos. No domingo 25, a campanha de Marçal disse em nota que a liminar não impede a presença do candidato nas plataformas digitais. Aspas, em relação à recente decisão judicial que resultou na suspensão dos perfis oficiais de Pablo Marçal em diversas redes sociais, esclarecemos que a liminar não impede a presença do candidato nas plataformas digitais. Importante ressaltar que o próprio texto da decisão menciona a possibilidade de criação de novos perfis, fecho aspas. A conta reserva oficial de Pablo Marçal no Instagram já tem mais de 2,8 milhões de seguidores. Portanto, tem uma conta reserva aí com quase 3 milhões de seguidores que ele já está usando, não foi impedido de fazer. Há vários elementos aí para a gente analisar, Greve. A gente viu o vídeo do Marçal, tem um discurso ali que pode remeter ao próprio populismo, né? Que é essa estratégia discursiva de dividir a sociedade num nós contra eles, mobilizando ali dois campos antagônicos, um contra o outro. Ele mobiliza o povo, da maneira como ele conceitua. Não fica muito claro exatamente a quem ele está se referindo, mas nesse campo costuma ser mais a população cristã, a classe média. O Lula usa um discurso populista se referindo mais à população de baixa renda e contra o sistema. O Marçal está apontando genericamente. Eu, obviamente, quando eu escrevo minhas análises e tal, eu dou um conceito muito específico a essa palavra sistema, mas os políticos costumam usar de uma maneira mais genérica. Ele acabou de ser alvo aí de uma decisão judicial que retirou uma conta de rede social, várias contas aí, como a gente colocou, e essa decisão também precisa ser analisada aqui nos seus mínimos detalhes, porque, obviamente, já está no debate público a acusação de censura. Agora, há também essa questão de você utilizar uma estratégia que gera um tipo de concorrência desleal, de acordo com a legislação. Mas o juiz, nós estávamos discutindo isso mais cedo aqui nos bastidores, ele não foi muito claro do porquê que ele deu a decisão dessa maneira. Quer dizer, ele tira a rede social inteira, que é o que a gente vem repudiando em diversos outros casos. Então, se há ali a propaganda para haver um campeonato de cortes das participações públicas do Marçal, para que cada um publique no seu perfil e ganhe dinheiro com isso, inclusive vindo dele. Bom, isso foi uma postagem, foram duas, foram três, foram quatro. Aí você tem que delimitar essas postagens, se elas vão ser repudiadas do ponto de vista da aplicação da legislação eleitoral. Quando se derruba a rede social inteira, é óbvio que você abre margem para
esse tipo de discurso. Já teria uma margem aberta se fosse só contra as postagens. Contra a rede inteira, a margem fica ainda maior. Eu vou voltar aí, só estou dando um panorama inicial, quero ouvir Carlos Grael. Oi, Felipe, boa noite. Olha, para começo de conversa, eu não acho que essa decisão seja idêntica àquelas decisões que a gente critica com muita contundência e que vem do TSE, né? Por um motivo. As decisões que a gente critica normalmente nascem de conteúdos que o TSE julga inadequados. São conteúdos que o TSE acha que não podem circular numa democracia. Isso é cercear ideias. Com certeza, sem dúvida nenhuma. A decisão que atingiu o Pablo Marçal não diz respeito àquilo que ele está falando. Diz respeito à maneira como ele está usando as redes sociais dele e que parece se chocar de frente com a legislação eleitoral. Então é importante registrar isso. Não foi uma ideia, uma opinião do Marçal que foi alvo da decisão. Foi o jeito que ele usa as redes. É importante essa distinção. Agora, o juiz descreveu bem aquilo que ele está atacando nesse uso das redes pelo Marçal? A meu ver, não. Eu li com atenção a decisão, que tem 8 páginas, é uma decisão longa. E ela é meio ambígua. Veja, se você vai tirar a rede social de alguém do ar, você tem um ônus de argumentação que é muito pesado. Você não pode privar uma pessoa, ainda mais um candidato à prefeitura de uma cidade grande como São Paulo. Você não pode... Olha, você não pode privar ninguém. Mas tem ainda o fato de esse cara estar aí concorrendo com argumentos preguiçosos. E só um detalhe, a pessoa já construiu, no caso, exato, ao longo dos todo anos. Um público ao longo dos anos, com milhões de seguidores. Mesmo que ela abra uma nova rede, vai ter que construir tudo de novo. Claro que já sai de um patamar superior do que um cidadão comum, já é uma pessoa que tem uma audiência, o debate público já está girando em torno dessa pessoa, então as pessoas já veem o noticiário, sabem para onde eventualmente podem migrar para seguir, mas é todo um trabalho, é todo um custo e tem eventualmente um déficit. Então, para qualquer tipo de pessoa, ainda mais para um candidato, é uma medida gravosa. Esse que é o ponto. Super gravosa, né? É um prejuízo mesmo. É um prejuízo porque, enfim, reduz drasticamente de um momento para o outro a habilidade dele de se a capacidade dele de se comunicar com o seu eleitorado, com o público, né? Então eu não acho que o juiz cumpriu da melhor maneira possível e era preciso ter se esforçado mais na justificativa. Agora, voltando àquilo que está sendo atacado aí no negócio, como eu disse, não é algo que o Pablo Marçal tenha dito. É o fato de que ele, e há bons indícios disso, certo? Pagava pessoas para cortar os vídeos dele. Incentivava as pessoas com dinheiro, numa espécie de concurso, né, a cortar os vídeos dele e disparar. Se você for o cara que mais conseguir atingir gente com os cortes, você vai ganhar X reais. E na ação que foi impetrada pelo PSB e que resultou nessa liminar, tem até Pix do Pablo Marçal, de uma empresa do Pablo Marçal, pagando um cara que teria ganho um desses concursos. Não pode fazer isso. O candidato não pode usar o seu dinheiro, menos ainda uma empresa, porque não tem mais financiamento privado de campanha no Brasil, não pode usar uma empresa para fazer isso. É o tal do abuso de poder econômico. Você está fazendo algo que não está nas mãos dos outros candidatos. Você está se dando uma vantagem que a lei proíbe. Então, pelo que dá para entender, e como eu volto a dizer, não é tão boa assim a sentença, pelo que dá para entender, o juiz mandou tirar as redes do ar porque elas são a ferramenta para essa ação ilegal. Não porque elas estão por aquilo que elas estão dizendo, mas porque elas são uma plataforma que estava servindo a uma ação ilegal. E daí ele fala, abra outras.
porque nessas aqui que tem esse monte de conteúdo, elas são a ferramenta para você desequilibrar a concorrência. É complicado, Felipe, mas eu volto a dizer, não acho que seja idêntico àquilo que a gente criticou tantas vezes no TSE. O TSE costuma atacar conteúdos, ideias, as palavras que as pessoas usam. Isso não tem outra palavra senão censura. Esse outro caso cai numa zona cinzenta que o Brasil está começando a enfrentar agora. Eu não sei, vamos discutir se é censura ou não. Tem uma questão a ser conferida, que é a concorrência desleal, que é você estar levando vantagem por meio de um recurso financeiro que seria proibido pela legislação eleitoral. É isso que o PSB da Tabata está apontando, né, na prática. É óbvio que tem um pedido ali e ela já está sendo acusada de censura por aqueles que são mais alinhados ao Pablo Marçal, de suspensão de contas, etc. Agora cabe ao juiz filtrar o pedido partidário, político feito e dar ali uma argumentação técnica bastante precisa, principalmente quando envolve uma medida gravosa. Quer dizer, se ele entendeu dessa maneira, ele até podia ter colocado ali, olha, diante da injustiça já cometida por tantos dias, com a remuneração que é proibida, que é vedada pela legislação, entende-se a urgência de se suspender uma conta enquanto se faz ali uma filtragem, uma triagem de postagens para ver quais serão aquelas que merecem ser derrubadas e quais podem permanecer no ar. Quer dizer, a rede social ela vai ser recolocada para o candidato assim que essa triagem for feita, que forem excluídas as postagens vedadas pela legislação eleitoral, porque você não pode pagar pessoas para amplificar a sua propaganda político-partidária. Bom, seria uma argumentação, não estou nem entrando no juízo se ela está certa ou se está errada, mas é que ele suspendeu a conta de uma maneira que não parece apontar ali um prazo para o retorno da conta ao seu proprietário. E aí, obviamente, você tem elementos de censura. Então, são adventos tecnológicos, são ferramentas recentes que estão tendo seu uso político cada vez mais explorado, e aí você vive nessa tensão na qual a gente já se encontra há muitos anos, de adaptação do arcabouço legal do país à exploração política das novas ferramentas tecnológicas. Quer dizer, esse é o pano de fundo onde entra esse debate. É bom a gente dar aqui um contexto histórico, um sentido àquilo que está acontecendo. Agora, eu estava pegando aqui, eu vou até tentar passar para a produção aqui para colocar na tela, nesse momento, o trecho da decisão que eu considero importante citar. Mandei aí no nosso grupo e eu vou ler aqui enquanto isso. Que se refere ao pedido feito pelo partido da Tabata. Apontou que milhares de perfis em redes sociais se dedicam a reproduzir conteúdos de Pablo Marçal mediante remuneração cuja origem é absolutamente desconhecida, porém reconhecidamente paga por ele, por suas empresas ou por interpostas pessoas. Foi juntado comprovação de Pix recebido por influenciador e transferido pela empresa Marçal Lançamento Digital Limitada, o que sustenta ser proibido pela vedação imposta às empresas de financiamento eleitoral, na forma da resolução do TSE número 23.607. Estabeleceu que o uso de empresas para fins eleitorais e financiar propaganda na internet pode configurar abuso, na forma do artigo 6º, parágrafo 4º e 5º, parágrafos 4º e 5º da resolução do TSE número 23.610. Então, Grebe, isso remete àquela decisão do próprio Supremo Tribunal Federal de acabar com o financiamento privado de campanha, Exato. Que depois teve toda uma repercussão política com os políticos turbinando os fundos públicos, seja o fundo eleitoral, seja o fundo partidário, porque aqui se fecha uma torneira, eles vão lá e abrem outra. Abrem uma torneirona, Exatamente. Esguicho. Então, o que o PSB está apontando é que está tendo financiamento por empresa privada de Exato. Uma campanha de uma maneira injusta. Tipo, nós não estamos fazendo isso, por que ele pode fazer também? Né? Mais ou menos por aí a questão para ser debatida. Exato, é isso aí mesmo. Tem indícios claros de que o Pablo Marçal estava recorrendo a uma trapaça. Esse é o trecho que eu li, tá aí para vocês verem. Pode deixar a produção enquanto o Grebe fala. Exato, há uma trapaça
porque existe uma lei que proíbe recorrer a esse artifício, certo? Você pagar as pessoas para fazerem um trabalho de campanha nas redes sociais. A legislação proibiu, ponto final. Então, aí eu entro na questão do sistema. Ah, o sistema está perseguindo o Pablo Marçal. Veja, a regra foi criada pelo sistema, entre aspas, aí, antes de começar a eleição. Ela não foi feita para atingir o Pablo Marçal. Não se sabia se o Pablo Marçal ia ser candidato. Ela não foi mirada nele. A regra não mira o Pablo Marçal. Foi uma regra genérica para todo mundo. E ele decidiu fazer de conta que a regra não existe. Isso é certo? É certo as pessoas escolherem as leis que vão seguir e as leis que não vão seguir? Ah, essa eu não quero. Essa história de roubar eu não gosto. Para mim não vale. Não pode ser assim. Então não vale esse argumento do Pablo Marçal de que ele está sendo perseguido pelo sistema. Ele optou por não cumprir uma regra que estava posta antes das eleições. Foi uma escolha dele e ele está arcando com a consequência. E hoje eu escrevi. O Pablo Marçal ruge contra a justiça que impôs uma pena a ele. Uma pena porque ele está fazendo algo que a lei não permite. Mas ele está miando. Ruge contra a justiça, está miando contra o PCC. Está cercado de gente que tem ligações com o PCC cada vez mais evidentes. E cadê o Pablo Marçal falando que isso não pode? Cadê o Pablo Marçal reclamando da invasão da nossa esfera pública, política, administrativa pelos bandidos do PCC? Me parece que é um discurso descalibrado. Eu não estou dizendo que o Pablo Marçal é amigo do PCC ou está ligado ao PCC, mas o discurso está descalibrado. Ele grita quando é contra a justiça e fala muito pouco contra o negócio do PCC. Tá ruim. Não tá bom isso ainda. E só ler mais 2 trechinhos, no momento em que o juiz começa a decidir, ele fala, nesse sentido, para coibir flagrante desequilíbrio na disputa eleitoral e estancar dano decorrente da perpetuação do campeonato de cortes, defiro o pedido liminar, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$10 mil. E aí ele fala, que seja determinada a suspensão temporária dos perfis oficiais até então utilizados pelo requerido Pablo Marçal nas redes sociais, Instagram, YouTube, aí fala todas, só que aí fala todas as redes e bota até o final das eleições, quer dizer, é uma suspensão temporária até o final das eleições. Quer dizer, é uma medida gravosa, porque é um candidato que está disputando um cargo público, que já tinha coletado seguidores ao longo do tempo, com as suas narrativas, com as suas publicações, e, obviamente, precisa reconstruir essa base virtual por meio da criação de novos perfis. Então, não deixa muito claro o que seria preciso fazer para que essa suspensão caísse antes da disputa eleitoral. Pelo contrário, deixa lá uma medida gravosa pré-determinada, vai até o fim da disputa eleitoral. E só um parênteses, Grebe. Lá no final ele volta. Por fim, destaco que não se está nesta decisão a se tolher a criação de perfis para a propaganda eleitoral do candidato requerido, Pablo Marçal, mas apenas suspender aqueles que buscaram a monetização dos cortes por meio de terceiros interessados. Quer dizer, suspende mesmo até o fim das eleições, mas não impede a criação de novos perfis, e era isso que a defesa do Marçal estava esclarecendo. Diga. E é confuso, né, Felipe? Como você bem disse, ele não esclarece, o juiz não esclarece aquilo que é necessário para suspender a suspensão. Suspender a suspensão. Derrubar. Né? Para derrubar a suspensão. Não fica claro por que a criação de novas redes estanca o campeonato, mas a existência das redes anteriores permite a existência do campeonato. O campeonato é feito mediante pagamento do próprio Pablo Marçal, das empresas dele. O que você precisa é ter uma base, que são as redes. Então, por que as novas impedem, as velhas não? Não está claro, está confuso. E é por isso que eu estava dizendo, o juiz deixou.
ficou devendo uma argumentação clara. Mais técnica, mais precisa. Mais precisa. Mais especificada em relação aos elementos problemáticos. E agora, você botou o dedo numa feridona. Eu acho que é isso aí mesmo. Ele precisava ter dito: você vai ter as suas redes de volta se você fizer isso, isso e isso. Ou comprovar isso, isso e aquilo. Não está dito isso. Então é uma pena que, como você disse, vai até o fim das eleições, sem chance para ele reaver as redes. Está mal fundamentado. Agora, o que é curioso, você já chamou um pouco a atenção para isso, e eu reforço, é que o Marçal, ao usar essa decisão contra as suas redes sociais, para reforçar o discurso antissistema, ele está simplesmente seguindo o playbook bolsonarista. É a cartilha, é o método do bolsonarismo. Você estica a corda e depois você acusa o sistema de estar cometendo uma perseguição. Então, até mesmo nesse ponto, pela própria exploração política de que a medida vira alvo, o juiz deveria ser mais técnico, né? Porque quando as instituições reagem a algo que mereça uma reação na visão delas, mas elas o fazem de uma maneira extrapolada, de uma maneira exacerbada, aí a gente fica no estado em que está. Exato. De nós contra eles, e aí tudo que as instituições fazem, então é uma grande perseguição, e os outros são vítimas, ou de um lado você tem aqueles que querem golpear a democracia, desestabilizar as instituições, e as instituições são salvadores. Aqui no Antagonista, a gente não adere a essas narrativas binárias, a esse populismo de um lado ou do outro. Eu já chamei, inclusive, de supremo populismo, o populismo do STF, por exemplo, que divide o mundo entre nós, defensores, salvadores da democracia, e eles, os antidemocráticos. Então, se tem um erro, se tem um crime, se tem uma violação da legislação eleitoral, que seja algo mais pontual, aquilo tem de ser coibido também, de acordo com a lei, na sua especificidade, sem acabar majorando, sem acabar ampliando aí uma punição que, enfim, vai dar margem a recurso. Vamos ver se essa decisão vai ser derrubada. E após a decisão, o Marçal cobrou uma atitude de homem de Jair Bolsonaro. Aspas. Você, Bolsonaro, vai se curvar para esses comunistas da prefeitura? Você já percebeu que eu vou ganhar essa eleição e vai ficar ruim para você se você não tomar uma atitude de homem? Fecho aspas. Que isso, hein? Olha o equilíbrio aí do Pablo Marçal, porque ele não vinha atingindo diretamente o Jair Bolsonaro no seu discurso. A gente mostrou aqui na sexta-feira os vídeos do Pablo Marçal dizendo, olha, dessa vez não vai dar para aliviar o Carlos Bolsonaro. Agora o Jair vai ser presidente de novo, 2026, vamos fazer a tríplice coroa, Tarcísio no governo do estado, eu na prefeitura. Quer dizer, tentou evitar ali a bola dividida com o patriarca, mesmo tendo chamado o filho de retardado mental. E agora já está aumentando um tom. Então ele vai, morde a sopra, morde a sopra. E sem citar o Marçal, a equipe de Bolsonaro escreveu a seguinte mensagem no final da tarde de sábado 24, aspas, independente de quem tenha a rede censurada, eu não compactuo com essa prática porque cada vez mais vai se tornando uma rotina. Daqui a pouco estamos todo mundo aí censurado. Só quero deixar bem claro, independente de quem seja, não concordo com censura, tá ok? Mas, não, na verdade, já falamos mais cedo em entrevista e sempre foi nossa atuação desde o início. Todos precisam ser cobrados sempre. Um forte abraço, fecho aspas. Então, o Bolsonaro se limitou ali a manter uma posição contrária à censura. Quer acrescentar, Algra? O ex-presidente e o PL, seu partido, declararam apoio ao prefeito Ricardo Nunes, do MDB, na eleição municipal, e o Nunes também se manifestou sobre a derrubada de perfis de Marçal nas redes. Aspas, sou contra qualquer tipo de censura. Olha como eles estão ensaiadinhos aí. A regra tem que ser igual para todos. Ou a justiça libera todos os candidatos para fazerem o mesmo, ou ninguém utiliza estrutura paralela com cortes impulsionados. Fecho aspas. O senador Sérgio Moro, da União Brasil, criticou a liminar que resultou na derrubada de perfis de Marçal. Aspas. Suspender as redes sociais de um candidato, de qualquer candidato, liminarmente e sem direito de defesa, é uma agressão à liberdade de expressão e política. Se existe impulsionamento ilegal, que se comprove e corrija-se isso e não se suspenda tudo. A justiça precisa ter proporção. Fecho aspas.
Em novo vídeo de campanha... Não, aí a gente continua aí para Tabata Amaral. Quer algum tipo de conclusão, Grebe? A gente já esquadrinhou bem a situação. Acho que sim, mas é muito difícil essa situação, porque daí digamos que as redes continuam no ar e ele continua utilizando esse recurso. Lá na frente, isso acaba sendo motivo para uma cassação de candidatura, cassação de registro, porque, enfim, permanece uma ilegalidade acontecendo, que inevitavelmente, depois lá no TSE, pode se voltar contra o próprio candidato. É uma situação difícil. Tem uma ilegalidade acontecendo. Qual é a proporção exata para você lidar contra ela? Aí é que está a dificuldade. Eu vou bater nessa tecla. Eu só acho que o judiciário, de maneira geral, o judiciário eleitoral em particular, está devendo há muito tempo justificativas melhores nas suas sentenças. Eles têm sido preguiçosos. E uma autocontenção. O que a gente está defendendo aqui é que não se padronize o estilo Xandão. Eu escrevi sobre esse estilo, fazendo uma definição, inclusive, isso está nos meus artigos a respeito. Por exemplo, 5 anos de censura, a Cruzoé, para quem quiser procurar. O Alexandre de Moraes, eu acho que a decisão mais ilustrativa dele nesse sentido foi contra uma mensagem do Telegram. Era uma decisão que não se explicava. Ele simplesmente falava, isso aqui é ilegal e imoral, pronto, acabou. Quer dizer, é como se ele próprio fosse a autoridade divina, ele não tivesse que explicar como determinado conteúdo viola determinada legislação. Não, ele simplesmente dá aquilo que se chama de opinião autoprobante. Então, eu considero ilegal e imoral, pronto, está fora do ar, não tem que justificar, prestar contas. Imagina, eu sou formado em Direito, né? Ele uma vez falou assim, mas fulano é formado em Direito, né? Que não no sentido aqui de blitz, essas coisas, mas é uma espécie de carteirada. Eu tenho diploma. Eu tenho diploma. Olha, diploma não exime ninguém de prestar contas à sociedade, ainda mais uma autoridade pública que é remunerada com o dinheiro dos pagadores de impostos. Mas não exime qualquer tipo de autor de manifestar o seu conhecimento e a aplicação das regras em cada uma das suas decisões. É isso que importa, no fundo, não é o diploma. Aliás, Felipe, isso é obrigação legal. Né? Todo juiz é obrigado a fundamentar as suas decisões da melhor maneira possível. E essa melhor maneira possível tem ficado meio sumida aí em muitas decisões do STF. Eles recriminam, né? Eles recriminaram Exato. Na época de investigações de corrupção. Não, veja bem, essa condução coercitiva não está bem fundamentada, mas eles se sentem à vontade para emitir decisão sem sequer citar uma lei, né? Como era esse caso específico.